Que bom é estar de volta com você na lição de número 8 dessa nossa série sobre vida, morte e ressurreição, um estudo bíblico através de um livro chamado Lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda conosco, transmita isto para os seus amigos, anuncie esse canal. Estamos aqui há alguns anos trabalhando em prol da divulgação da Palavra de Deus. Hoje, a lição 8 trata da esperança no Novo Testamento, a esperança segundo o Novo Testamento. E a grande pergunta é, qual é a base desta esperança? Eu diria que a lição está fácil nessa semana, porque há pelo menos duas bases no Novo Testamento sobre a questão da esperança. A primeira base é a esperança por causa da ressurreição. Para muitos, a vida é uma longa procissão para a morte. Então, com isto, a vida também não encontra sentido. Né? É uma depressão só. Né? Como cristãos, nossa esperança ela baseia-se na ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo sintetizou esta verdade dizendo assim: se os mortos não ressuscitam, nós comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É isso que ele está dizendo. Né? Em João 6, verso 40, no contexto do eu sou, Jesus dizendo eu sou, nós lemos que a vontade de Deus, a vontade do Pai, é que todo aquele que olhar para o Filho, no sentido de crer, no sentido de se entregar, né? E nele crer para a vida eterna, ele diz assim, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus deixou claro de que a nossa esperança deve ser baseada na sua palavra. E a sua palavra diz que ele vai nos ressuscitar se por acaso estivermos mortos. Né? Então há um vínculo, né, entre a imortalidade com Cristo e a sua justiça para conosco. Né? O apóstolo Paulo dizia que esta ressurreição, né, para ele era um mistério. Nós temos que entender que mistério na Bíblia não é apenas uma coisa escondida. Mistério é alguma coisa que só Deus pode revelar. Então você tem o mistério da piedade, que é a encarnação de Cristo. Você tem o mistério da iniquidade, que é o surgimento do pecado neste mundo. São coisas que só Deus pode nos mostrar a verdade sobre isto, desvendar este fato ou este assunto. Né? Então, o apóstolo Paulo dizia que a ressurreição é um mistério, porque nela ocorre a transformação dos justos vivos e a ressurreição dos justos mortos para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Né? Então, é interessante que o apóstolo Paulo em nenhum momento fala, por exemplo, de que esses salvos que vão ressuscitar e dos salvos que estão vivos e vão ser transformados e vão formar uma multidão que são levados a encontrar Jesus nos ares, que isso será feito de forma secreta. Ele fala de arrebatamento, aparece em Tessalonicenses a palavra arrebatamento, mas nunca aparece no sentido de arrebatamento secreto, como alguns tendem a explicar desta forma na sua explicação desses textos das Escrituras. Né? E é interessante que o texto de 1 Tessalonicenses 4, verso 14, ele deixa claro que a morte não é soberana, que Jesus vai trazer com ele os que morreram. E, logicamente, vai trazer pela ressurreição, mediante a ressurreição. E se indica a ressurreição, e não que os mortos estão no céu, ou estão na nova terra, ou estão no purgatório ou no inferno. Ele vai trazer com ele, ou seja, ele vai ressuscitá-los. Né? Então, esse é o primeiro bloco da nossa lição. Esperança por causa da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também seremos ressuscitados e não podemos perder a esperança de que há uma vida eterna, de que há algo mais do que esta vida aqui, que muitas vezes não tem nem sentido. Mas o segundo bloco da lição dessa semana vai tratar da esperança por causa da segunda vinda de Cristo. Por causa da ressurreição e por causa da segunda vinda. Atrelada à promessa da ressurreição está a promessa da segunda vinda de Cristo. E nós temos muitas passagens no Novo Testamento que falam da volta de Jesus. Uma clássica é João 14, 1 a 3. Né? Não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não percam a esperança.
Crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, disse Jesus. Então, essa é uma promessa clara das Escrituras. E a nossa esperança se baseia na segunda vinda de Cristo, porque nela vai ocorrer a transformação dos justos, e nela vai acontecer a ressurreição dos justos, e nela nós todos seremos retirados do poder e da influência do pecado na nossa vida. Ok? Em 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o céu. Note bem, a palavra secreto, como eu já disse antes, ela não aparece aqui. Porque para quem morre, é como se Jesus voltasse. Ele vai descansar na sepultura por um tempo e ele aguarda a volta de Jesus e a ressurreição. E João 5, 28 e 29 é um texto clássico sobre isso. Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Uns para a vida eterna e outros, logicamente, condenados para a morte eterna, né? E aí eu podia terminar a lição dessa semana fazendo uma pergunta bastante, digamos, emocional para você. Uma pergunta do coração, né? Como você e eu podemos ajudar alguém que perdeu um ente querido? Com essa pandemia que nós vivemos há algum tempo atrás, com tudo isso que aconteceu, muita gente perdeu seus entes queridos. Nós temos parentes que perdemos, amigos que perdemos. E a gente sofre com essas coisas todas, não é verdade? Agora, como é que a gente pode consolar uma pessoa, né? Eu diria assim, que há muitas maneiras, talvez tenha alguns especialistas que possam lhe ajudar até melhor, né? Mas eu creio muito na questão de levar à pessoa o consolo que está na Bíblia, nas Escrituras. E com muito cuidado, sem falar muito, a gente estar com a pessoa. Eu creio que a nossa presença ali, que o nosso carinho, que a nossa atenção vai fazer toda a diferença. Então, é um assunto para a gente conversar. Conversa ali com a sua classe, vai ter muitas ideias, sugestões. Isso vai ajudar no crescimento espiritual e no crescimento comunitário também da sua unidade da Escola Sabatina. Um abraço. A gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá.